E aí, belezura? Bora para mais uma leitura do dia. Hoje aqui a gente vai dar continuidade na leitura de Gênesis, capítulo 3. Mas agora é hora da explicação desse capítulo, fechou? Bora lá. Gênesis, capítulo 3, explicação da Bíblia King James. Ela tem essa explicação, isso facilita muito aí no entendimento. Vamos que vamos. Bom, a alegação da mulher de que Deus dissera: não comereis, nem tocareis na árvore, para que não morrais, vai além de qualquer coisa registrada nas instruções de Deus para Adão. Portanto, parece que o homem tinha dado à sua mulher uma ordem adicional além daquela que Deus proferira. Ou então, que a própria Eva exagerou a ordem quando Satanás a tentou para que enxergasse Deus como egoísta e excessivamente restritivo. Se Adão fez acréscimo à ordem de Deus, é bem provável que ele tivesse um bom motivo. Afinal de contas, se Eva nunca tocasse na árvore, certamente ela não comeria do seu fruto. Todavia, a triste verdade é que quando as pessoas fazem acréscimos à palavra de Deus, elas criam confusão e transtorno. A serpente, reconhecendo a confusão da mulher, encontrou um ponto para atacar. Sabendo que Eva não morreria por simplesmente tocar no fruto, ela ousadamente contradisse o que a mulher relatara como sendo a ordem de Deus. E em seguida a serpente astutamente mentiu ao distorcer a palavra de Deus. Sugeriu que Deus proibira que se comesse do fruto somente para impedir que o primeiro casal ficasse tão entendido quanto ele. A mulher foi agora totalmente enganada. Visto que a mulher não morreu quando tocou o fruto, em contradição ao que ela havia pensado que Deus dissera, o comeu, embora Adão estivesse nessa ocasião, nada fez para impedi-la. Talvez ele desejasse comer do fruto tanto quanto a mulher, mas temendo as consequências, usou a sua esposa como cobaia para se certificar que o fruto não causaria morte instantânea. Como a serpente havia indicado, os olhos de ambos foram abertos e eles souberam, mas ao invés de produzir capacidade divina, o conhecimento trouxe apenas um senso de imperfeição humana, medo e vergonha. Deus tomou a iniciativa ao se aproximar da humanidade pecadora. Esse padrão, a humanidade peca, e então Deus busca pecadores. Então Deus busca pecadores. Torna-se o tema principal do restante da Bíblia. Sua última expressão é encontrada em Jesus Cristo, que veio buscar e salvar pessoas alienadas de Deus por conta de seus pecados. Em Cristo, Deus, mais uma vez, ordenou sobre a terra em busca de pecadores. O Deus onisciente, em benefício do próprio Adão, para encorajá-lo a enfrentar o seu pecado, perguntou ao homem: onde tu estás? Quando Adão ouviu Deus, teve medo. E em vez de andar com o Eterno, como homens justos de gerações posteriores o fariam, Enoque, Noé, Adão se escondeu do Senhor. Mediante o uso de duas perguntas diretas, Deus levou Adão à responsabilização por seu pecado.
O Eterno não negligencia o pecado, mas ele pode ser delicadamente firme na confrontação do pecado. Adão não respondeu às perguntas de Deus, em vez disso, buscou transferir culpa de seu pecado, primeiro para a mulher e depois para Deus. A mulher passou a culpa para a serpente e admitiu que, antes de comer, a serpente a enganou. Embora a responsabilização tenha começado com Deus confrontando Adão, o julgamento começou quando a serpente, em razão do papel fundamental da serpente, sendo usada por Satanás, ao trazer o pecado à experiência humana, ela seria permanentemente destinada à posição de máxima vergonha debaixo dos pés, tal como reis conquistados eram postos deitados ao chão sobre os pés de seus conquistadores. Dessa maneira, agora, a serpente viveria sob os pés da humanidade. A inimizade entre a primeira mulher e a serpente seria passada às futuras gerações. Este versículo é conhecido na cristandade como proto-evangelho, ou as primeiras boas novas, quando é primeira predicação do evangelho de Jesus Cristo, usando uma enfática construção hebraica. Deus anunciou aqui que um descendente masculino, semente, um dia daria um golpe fatal na serpente, que significa Satanás. Os escritores do Novo Testamento entenderam que Jesus Cristo cumpriu essa profecia. Em sentido estendido, o Novo Testamento também indica que Deus operaria através da igreja, aqueles que são habitados pelo Espírito de Cristo, para destruir as obras do diabo. A afirmação de que a serpente feriria apenas o calcanhar do seu oponente, em contraste com a cabeça, sugeriu que o diabo será derrotado no conflito subsequente. Embora a mulher tivesse sido enganada para comer o fruto proibido, mesmo assim ela foi responsabilizada por seu ato. É notável, contudo, que a palavra maldita não é incluída nas palavras de Deus para Eva. Duas punições foram impostas, ambas atingem o centro das funções de uma mulher na vida. Mas o que teria sido o caso se o pecado não tivesse entrado na criação? A geração de filhos seria adicionada ao montante de sofrimento no universo. Deus disse: multiplicarei o teu sofrimento e a tua concepção. Não disse que o originaria. O casamento também seria desvirtuado. Apesar do desejo da mulher passar a ser para seu marido, o pecado também desvirtuaria o plano de Deus para o casamento e criaria desigualdade e subjugação atormentadoras. Esta última é uma descrição do efeito devastador do pecado no relacionamento entre marido e esposa, e não uma prescrição para se abusar da esposa. No Novo Testamento, ensina que o casamento deve refletir o relacionamento entre Cristo e a Igreja e deve ser caracterizado pela compreensão e respeito de um marido por sua esposa. Portanto, Adão escutou e obedeceu a sua mulher, em preferência daquilo que Deus ordenara. Uma maldição também atingirá o centro de um relacionamento fundamental em sua vida, o relacionamento de Adão com o solo seria agora para sempre prejudicado pelo pecado todos os dias da sua vida. Bom, deixa eu voltar aqui, ficou meio estranho, peraí. Uma maldição também atingiria o centro de um relacionamento fundamental em sua vida. O relacionamento de Adão com o solo seria agora
para sempre prejudicado pelo pecado. Todos os dias da sua vida, ele haveria de experimentar sofrimentos da mulher na gravidez, ao trabalhar para a produção do fruto da terra. Antes do pecado do primeiro casal, registra-se que Deus só colocou árvores no jardim. Agora também haveria espinhos e cardos. Antes do pecado, os seres humanos tinham apenas de esticar o braço para obter comida. Agora teriam que curvar as costas para juntar erva do campo. A simples colheita de frutos para comer seu alimento, o pão, seria agora substituída pelo trabalho árduo e pelo suor da face. Ao trabalhar todos os dias no solo, Adão seria continuadamente lembrado que é pó e que ao pó retornará. O novo nome que Adão deu à sua mulher enfatiza a função geradora de vida da mulher, que contrabalança a maldição do pecado, que é a morte. A ordem divina, no entanto, pede uma reciprocidade exibida na liderança servil masculina e na submissão feminina, sendo que ambos estão modeladas no próprio Jesus. Ao fazer vestes de pele, o Senhor Deus graciosamente providenciou para a necessidade humana de um modo superior àquele que Adão e Eva tinham feito com folhas de figueira. O uso de peles de animais antecipa o sistema do Antigo Testamento de sacrifícios de animais. Isso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo falou um dia quando Deus vestira o seu povo de imortalidade, provendo assim como completa anulação da maldição do pecado da humanidade. Devido ao pecado, as pessoas agora conhecem o bem e o mal. Da maneira Devido ao pecado, as pessoas agora conhecem o bem e o mal de maneira experiencial, visto que o dom da vida estava diretamente ligado à obediência. O pecado do homem significa que a penalidade da morte deveria ser imposta. Como o texto hebraico ironicamente o expressa, o Senhor Deus lançou Adão fora do jardim, para que ele não alcançasse a mão para tomar o fruto do jardim. Seguindo o seu pecado, o primeiro casal foi para o leste, uma direção associada e retirada da presença de Deus, em numerosos exemplos bíblicos. Outros exemplos de movimento para o leste em Gênesis incluem as peregrinações de Caim após o seu julgamento, a migração da humanidade para a Babilônia e a migração dos filhos de Quetura. Querubins são usados como temas artísticos no tabernáculo e são também mencionados em Ezequiel 10 e 11. A ironia continua quando o homem, que uma vez recebeu a ordem para guardar o jardim, é agora expulso do jardim. Bom, aqui a gente conclui a leitura da explicação de Gênesis capítulo 3. Beleza? Valeu! Um ótimo dia, até o próximo capítulo aí. Valeu, obrigado, tchau.